Telescópio começando, seja muito bem-vindo. Você que se liga com a gente através do canal 8 da NET, também através das redes sociais aqui da TV. É sempre uma alegria poder estar junto com você. E se você quiser fazer parte também desse time aqui com a gente, é só compartilhar, é só mandar aí nos grupos que você conhece, também no seu Facebook pessoal, e estar compartilhando a nossa transmissão para que todas as pessoas possam assistir com a gente, já que é ao vivo, é online, todos podemos juntos aí fazer uma grande transmissão hoje. E no programa de hoje desse Telescópio vamos conversar com Isadora Menck, ela que é produtora de conteúdo e vai falar com a gente aqui a respeito do empoderamento feminino. Isadora, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, Guto. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversar com vocês sobre esse tema importante. Muito bem, Isadora, primeiro, né, eu te apresentei aqui como produtora de conteúdo, né, como você tá aí, eu já vi que você tem alguns vídeos aí através do YouTube, tudo, qual que é o seu, como você tem exercido mesmo, levado esse conteúdo pro pessoal, como que tá sendo? Bem, eu sou uma pessoa que sou muito ligada à cultura, sabe? Aqui em Itapetininga eu já participei do Conselho de Cultura, sabe? Eu também coordeno o Cineclube, né? Participo muito dos clubes de leitura daqui, então, assim, a literatura, eu fiz faculdade de cinema, né? Então, assim, eu estou muito ligada à cultura. Então, foi uma maneira que eu achei, assim, de conversar um pouco sobre as minhas experiências literárias, ou fílmicas, assim, para expor um pouco, assim, o que eu tenho assistido, o que eu tenho lido, assim, as minhas impressões. Muito bem, é muito legal. Depois a gente deixa aqui os endereços aqui para o pessoal poder acompanhar também. Mas Isadora, já entrando aqui no tema, né, que é o empoderamento feminino. A partir de quanto tempo, já faz tempo que você tem uma ligação com esse, vamos dizer assim, com esse assunto, né? Como esse assunto surgiu aí para você? Foi numa necessidade pessoal ali no momento que você passou? Foi através dos estudos? Como que apareceu? Olha, eu acho que é meio difícil de falar assim quando apareceu. Porque quando você nasce mulher nessa sociedade, você vai passando por coisas que você acha que são naturais do seu gênero passar, né? Então, assim, aquilo se normaliza, né, dentro de você porque é posto na maneira que a sociedade é construída para se normalizar. E daí, quando você vai estudando, quando você vai entrando em contato com talvez o feminismo, ou movimentos assim mais progressistas, você vai percebendo que não deveria ser assim, que aquelas coisas que você na verdade está normalizando não deveriam ser normalizadas, né? Não deveria ter essa separação social tão posta assim dos gêneros, né? Então, assim, eu não sei se eu posso dizer que teve um momento assim de iluminação, sabe? Mas foi aos poucos assim me percebendo, me entendendo como mulher e, claro, daí tem que vir os estudos atrás, porque senão você fica estagnada e não avança, né, na discussão, porque o feminismo, ele sempre está em movimento, não é apenas um estudo, né? É um movimento de luta que sempre está em constante mudança, em constante mudança mesmo nessa nossa sociedade que a gente está. Muito bem. Isadora, você citou aqui pra gente, né, a questão do feminismo. O empoderamento feminino, o empoderamento das mulheres, é uma pauta do feminismo? Ele faz parte do feminismo? É um movimento, vamos dizer assim, paralelo? Como que a gente poderia entender isso? O empoderamento feminino é uma palavra que está assim muito em voga hoje em dia, né? Vamos se empoderar, né? Sobre o empoderamento. Mas eu acho que a gente, dentro do movimento feminista, a gente precisa fazer um exercício de reflexão para pensar que empoderamento é esse, que tomada de poder é essa, que disputa de poder é esse que nós estamos disputando. Porque se o poder que uma mulher tomar for para continuar explorando outras mulheres, então talvez eu acho que não seja tão interessante para o feminismo, que é um movimento que busca a liberdade de todas as mulheres. Não é só de algumas ou de uma parcela, é de todas, né? Então a gente tem que tá com muito cuidado sobre essa palavra empoderamento
e que tipo de poder a gente está querendo assumir ali e disputar. Porque antes de assumir esse poder, talvez a gente deveria despatriarcalizar ele, né? Mudar essa estrutura de poder. Muito bem, e falando aqui, justamente, né, se liga muito, acho que na maioria da cabeça das pessoas, principalmente quando se fala de empoderamento feminino, se fala da questão do trabalho, né? Seria na questão, vamos dizer assim, de cargos, de uma correspondência salarial e esses pontos, né? Esse é o maior foco do empoderamento ou também outras áreas da sociedade também necessitam dessa discussão, também de se colocar em algumas medidas para o empoderamento feminino? Olha, é inegável assim que o trabalho é realmente muito importante dentro da nossa sociedade, né? Mas o feminismo passa para além dele, né? Mas assim, o trabalho ele não vai apenas pela questão da equidade salarial, né? Ou de quem é promovido dentro de um ambiente de trabalho, né? Eu acho que passa para a gente entender a estrutura da sociedade, quem está ocupando certos tipos de trabalho, porque a gente vê os trabalhos mais informais, né, que não tem carteira assinada. Aqui no Brasil, quem tá ocupando a maioria deles são mulheres negras, né? Então a gente precisa buscar um feminismo que vá contemplar todas as mulheres, entender todos esses trabalhos, né? E passa para além disso também, porque tem a violência doméstica, né? Que hoje a gente está em agosto, né? Que conversa muito sobre essa questão. E também tem muitas outras que passam além do trabalho, mas o trabalho é muito importante também, porque às vezes a gente pensa só no trabalho formal, né? Mas existe outros tipos de trabalho que a mulher exerce e que não tem, né, direito nenhum ali conquistado sobre ele, que vamos falar, por exemplo, o trabalho de casa, né? O trabalho doméstico, é o trabalho que é dado para as mulheres se cuidarem, se responsabilizarem sobre aquele. E é um trabalho, mas não existe salário para ele, né? Não existe compensação, não existe, né, nenhum direito ali. O trabalho de cuidar dos filhos, né, de cuidar da educação dos filhos, também é um trabalho. Então a gente fala muito hoje em dia em dupla jornada, em tripla jornada, porque às vezes se pensa que a partir do momento que a mulher pode sair, ter a sua educação, pode sair, ter seu trabalho, então talvez não precise mais do feminismo, porque nós já chegamos na equidade de gênero, né? Mas a gente tem que pensar que isso só adicionou uma nova jornada de trabalho para a mulher, que tem que trabalhar para se manter e manter os seus filhos, sua família, né? Ainda mais quando a gente fala de um país que tem tantas mães solo, né? Mãe que não tem a ajuda do pai ali para cuidar das crianças, que tem que dar o sustento ali para a família só a partir dela, né? Muito bem, nós temos algumas pessoas já mandando recado aqui. A Márcia manda o seu bom dia pra gente aqui, pra mim, pra você, Isadora, e também pra todos que estão acompanhando. Você que está acompanhando aqui com a gente também pode mandar a sua pergunta, seu comentário, participar do programa hoje ao vivo aqui com a gente, conversando com a Isadora Menck. Daqui a pouquinho também vamos conversar com José Luiz Nogueira, historiador aqui de Itapetininga, e falando justamente a respeito de tantos assuntos aqui da nossa cidade. Isadora, entrando também, trazendo pra você, justamente a respeito, você falou aqui da questão do trabalho, né, da importância disso hoje, e que mesmo com certos avanços, né, muitas vezes parece que novos problemas vão surgindo a cada momento, acho que do próprio desenvolvimento da sociedade, né, novas situações que nós vamos passando, né. Hoje, se pensar em empoderamento feminino, ele é algo muito, existe, vamos dizer assim, princípios, lugares fechados, ou é algo que se pode sempre discutir, né, se pode sempre ver uma necessidade e colocar um tema novo? Dentro do feminismo, assim? Isso, dentro desse pensamento do empoderamento. Você pode colocar... Eu acho que assim, primeiro que a gente precisa entender que não existe, né, um feminismo, né? Quando a gente fala do movimento feminista, a gente tem que entender que ele é muito complexo, que ele tem muitas vertentes,
né? Então a gente precisa talvez entender que existe um ponto de convergência, que eles se conversam, né? Que seria então a despatriarcalização, né? Em busca disso, e cada um vai seguindo da sua maneira. Então é um movimento que ele está sempre, como eu falei antes, em constante mudança, em constante discussão, até porque a sociedade muda, né? A gente não pode ficar estagnado, né, numa noção de feminismo passado, porque a nossa sociedade está em constante mudança, né? Que você falou um pouco do trabalho, né? Como ele muda. Hoje em dia, né? Tá se normalizando muito o trabalho informal, né? Dos entregadores de aplicativo. Daí tem a discussão também sobre o feminismo que as entregadoras, o machismo, desculpa, que as entregadoras passam também nessa questão, e a terceirização, que também são formas, né, de tirando os direitos dos trabalhadores. Então, assim, a gente sempre tem que estar pensando a sociedade agora para conseguir achar maneiras de lutar contra qualquer tipo de retirada de direito, né? E para, claro, conquistar outros, né? Muito bem, Isadora, e temos mais alguns recados aqui do pessoal que está participando com a gente. A Maria Júlia Riquetti coloca aqui: boa tarde. A mulher do lar, ela cria cidadãos e cidadãs para a nação, então merece sim uma remuneração de alguma forma. A Fernanda Silva coloca: parabéns, Isadora, está falando exatamente o que eu defendo, que é a força da mulher. Então, o pessoal participando aqui com a gente, agradeço muito quem está mandando seu recado. Pode mandar também o seu através do facebook.com/TV Itapê. E, Isadora, falando justamente a respeito dessa questão da casa aqui, né? Você já citou pra gente aqui, e eu acho que é uma das grandes pautas, né? Que é, vamos dizer assim, e também é objetivo de algumas leis aqui no Brasil. Até nós tivemos uma comemoração a respeito da Lei Maria da Penha, que é a questão da violência, doméstica, né? Principalmente aí contra as mulheres nas casas e tudo. E isso é um tema que eu acho que sempre está muito ligado com o feminismo e também o empoderamento. Eles poderiam trazer algumas saídas para tudo isso, né? Principalmente para tirar ela da situação de risco ali, né? Seria mais ou menos isso também, Isadora? Claro, passa por isso também, né? Porque a violência contra a mulher na sociedade, né? Ela não é apenas de maneira, né, psicológica, né? Ela é também física, né? Tá nos matando também. Né? Então, assim, o feminismo, a luta da mulher, ela é muito importante até contra a violência, né, que ela sofre, contra o assassino, né, o assassinato dela, né, me desculpe. Então, assim, é muito importante a gente entender também como que a violência doméstica acontece, né, porque na maioria dos casos, né, é o parceiro ali que está com um ciúme extremo, que está querendo controlar a parceira dele, né, de uma maneira extrema por inúmeros tipos de abuso, né? Hoje em dia também a gente fala muito do relacionamento abusivo, né? E que daí tem mais extremos dentro dele, né? Dentro de uma casa. E assim, a violência doméstica, né? A gente costuma falar que ela não tem classe social, ela não tem cor, porque acontece realmente em todos os ambientes, e eu acho que é uma das maneiras mais simples de mostrar como a nossa sociedade machista e patriarcal é vil, né, contra as mulheres, porque a pessoa que é para estar ali com ela, né, apoiando, né, junto na vida dela ali, é a pessoa que pode ser a pior ali para estar do lado dela e que pode tomar a vida dela, né. A Maria da Penha, né, ficou andando de cadeira de rodas, e, né, a gente sabe que essas histórias são muito recorrentes e, infelizmente, não é algo que está, né, diminuindo, isso é muito preocupante, né, é algo que a gente precisa criar uma consciência, e é muito difícil a gente conversar, talvez, com a mulher que está passando por isso, porque existe, às vezes, uma dependência no parceiro ali, não só econômica, mas psicológica,
o relacionamento abusivo, ele é conhecido por diminuir muito a autoestima da mulher ali que está nele, né? Então, ela não se sente capaz de sair daquela situação, ela não vê como ela pode sair daquela situação. Então, assim, realmente, quando a gente conversa sobre isso, quando a gente, como vocês estão fazendo agora, abrindo espaço para a gente conversar sobre isso, talvez isso chegue a lugares que estão acontecendo isso, que mulheres estão passando por isso, e elas possam refletir a situação delas, né? Porque às vezes quando está na situação você não percebe ela, né? Mas quando você vai tendo acesso a conhecimento, a informações sobre o tema, talvez vá abrindo o olho delas para elas perceberem, né, a situação e tentarem de alguma forma sair dali, né? Mas às vezes quando elas tentam sair que o pior acontece, né? Porque a gente sabe que quando ameaça sair de casa ou quando termina um relacionamento, né, que o parceiro vai atrás, assim, né, e pode fazer o pior a ela. Muito bem, Isadora, trazendo um pouquinho para a nossa realidade aqui da cidade. Eu acho que você deve ter conversado com muitas mulheres, conhece muito dessa discussão que acontece aqui. Existem alguns principais pontos aqui que a gente poderia se atentar, principalmente na nossa cidade, naquilo que acontece aqui nos nossos quintais, nas nossas casas aqui de Itapetininga? Sim, é muito importante sempre a gente, né, tá dentro do nosso... da nossa sociedade ali, né? Claro, a gente conversa sobre o Brasil, nossas cidades, né? Tem os nossos bairros. Existe aquela a famosa frase, né? Em briga de marido e mulher não se mete colher. Mas a gente aprende que isso daí é totalmente errado, que a gente tem que meter a colher, que a gente tem que ir atrás e tentar impedir que o pior aconteça, porque às vezes você não mete a colher por medo do que pode acontecer, né, a você também, mas daí a vida daquela mulher está em risco, né? A gente precisa ligar para a polícia, não só para o 190, mas para o 180, né, que é o disco de denúncia da violência contra a mulher. Aqui em Itapetininga, a gente tem a delegacia seccional, né, e a delegacia de defesa da mulher. Infelizmente, a delegacia de defesa da mulher não está fazendo BOs, né, que inclusive é uma luta que a gente trava lá no movimento aqui que eu participo, do Rosa Lilás, né, que é um coletivo aqui da cidade, né, porque na nossa visão, fazer o BO lá na delegacia de defesa da mulher é um direito conquistado que não poderia ter sido retirado como foi feito no ano passado, né? Porque a gente sabe que a mulher que é vítima de violência doméstica, ela não está só passando por uma violência física, ela está passando também por uma violência psicológica, né? Não é como se ela tivesse sido furtada na rua, né? É diferente o tipo de crime, né? Então tem que ter um tratamento ali especializado para aquela mulher conseguir fazer a denúncia e voltar, né? Porque às vezes a gente vê muito caso da mulher fazer o BO e depois não dar sequência, né, a ele. Então, assim, é muito importante a gente defender aqui em Itapê essa volta, sabe, das atividades da Delegacia de Defesa da Mulher. Ela está encaminhando, né, os casos que são recebidos na Delegacia Seccional, mas não é a mesma coisa do recebimento do BO, né, que é muito importante. Então, assim, dentro aqui de Itapetininga, eu participo do coletivo feminista Rosa Lilás, e isso é um dos pontos que a gente trata aqui de Itapê, mas como estava falando antes, tem que meter a colher. Se ouviu alguma coisa, tem que estar atento, tem que ligar para um 180, tem que ligar para um 190, sabe? Tem que ajudar aquela mulher, às vezes dar uma casa para ela dormir no dia, né? Porque senão, às vezes a mulher vai fazer um BO ali, né? Ou passa por uma situação e não tem nenhum lugar para voltar e volta para casa do marido, do namorado, que está fazendo aquela violência contra ela, né? Então a gente precisava também de uma estrutura de apoio maior, né, para essas mulheres que passam por essa situação que infelizmente é muito recorrente.
Muito bem, a Kátia Baroni mandou pra gente aqui um recado. Isadora colocou aqui: parabéns, Isadora, gostaria que você falasse sobre a violência emocional, que não é visível, porém mata tanto quanto a violência física. Ela pergunta aqui pra você, Isadora. Acho que um pouco você também já estava citando aqui, né, de todas essas dificuldades, mas existe algo ainda mais profundo, né, no meio de tudo isso, né? Sim, recentemente estava tendo discussões dentro do movimento feminista e de mulheres feministas sobre a frase "ele não me bate, mas", né, porque às vezes a gente fala muito sobre a violência só como a física, né, que ela tem que ser combatida, né, ela que é um absurdo, né, homem bater em mulher, né, mas existe a violência psicológica também, que é extremamente nociva para a mulher. Como eu falei, ela dentro daquele relacionamento mexe muito com a autoestima dela, né? Sempre aquele que está derrubando, colocando ela para baixo, que está julgando ela, julgando as escolhas dela, né? Não deixando ela fazer coisas, ela agir de certa maneira, né? Aquela perseguição de sempre saber onde você está, né? Instalar o GPS em celular de mulheres para ver onde que elas estão indo, né? Então, assim, é aquele controle excessivo que, infelizmente, está normalizado, mas que a gente precisa repensar, né? E que a gente não pode deixar se perpetuar dentro da nossa sociedade, porque ele não é só nocivo para a mulher, ele também é nocivo para o homem, né? A gente, dentro do movimento feminista, também existe essa discussão do machismo que é como fala, que é nocivo não só para a mulher, mas também para o homem, porque ele sofre ali, né, ele não sofre uma violência, desculpa, mas ele passa assim para se tentar reprimir os seus sentimentos. Então a gente vê muito problema de homem não conseguindo falar sobre os seus sentimentos, não conseguindo se expressar. Então, assim, quando o homem não consegue se expressar dentro de um relacionamento, né, talvez ele vá para outras maneiras de expressar o que ele está sentindo, que não são saudáveis, né, nem para ele nem para aquela mulher. Então, muito importante isso que a Kátia falou da violência psicológica, porque realmente ela é muito recorrente, né? Como eu falei, ele não me bate, mas, né, faz muitas coisas que machucam e que destroem, né, o psicológico de uma mulher e que tira a força dela ali de sair daquela situação, né? É muito complexo. Muito bem, e o Glécio Arruda, ele mandou um recado aqui pra gente também, falando aqui: parabéns pela luta, levantar a voz crítica e denunciar as mazelas de uma sociedade injusta. E Isadora, você começou citando aqui pra gente, né, a sua ligação com a literatura, com o cinema. Nós já estamos partindo aqui pro final dessa entrevista, mas se você pudesse comentar um pouquinho, né, dessa luta, desse empoderamento, né, que de certa forma é presente também na literatura, no cinema, às vezes fazer alguma indicação aqui pro pessoal conhecer um pouco mais a respeito disso, às vezes pensar um pouco mais a respeito dessa situação que acontece hoje no nosso dia a dia, infelizmente. O machismo, ele passa, né, por todas as camadas da sociedade. Então ele também vai passar ali pela literatura, e também vai passar ali pelo cinema, e a gente vê isso através do número de autoras que são lidas, né? Que nem aqui em Tapetininga eu participo de um clube de leitura que é o Leia Mulheres, né? Então é um exercício para ler autoras mulheres que geralmente, se a gente pegar e perceber quem a gente está lendo, a gente vai ver uma maioria assim de homens, né? No cinema também a gente vê que agora está começando. Não que não existisse antes, existem muitas diretoras, mas agora está começando um movimento de autoria feminina dentro do cinema, mas que ainda assim está dando seus primeiros passos, porque é um local ainda muito machista, assim. Se a gente pegar aqui no Brasil, se eu não me engano, no ano passado ou no retrasado, eu não tenho certeza do número exato, mas cerca de 15% dos filmes eram dirigidos por mulheres. E daí, se você for pegar
desses 15%, nenhuma era uma diretora negra, né, dos longas-metragens feitos aqui no Brasil. Então, assim, ainda a gente precisa andar e caminhar muito, precisa se atentar, estar mais em contato de mulheres, né, tanto no cinema como na literatura, e estar mais próximo ali, porque a visão de uma mulher é muito importante, né, também. Às vezes a gente vê muito a visão de um homem sobre o que é uma mulher, mas a visão da mulher é insubstituível, né, acrescenta muito a nossa sociedade, né. Agora sim, eu não sei, assim, para indicar um filme ou algum livro, assim, que fale sobre isso, mas eu tenho uma indicação que é uma websérie que está disponível no YouTube, é ótima, assim, para entender o feminismo latino-americano, sabe? Trata sobre muitas questões, assim, do Brasil e da América Latina, né? A gente precisa sempre pontuar isso, né? A gente precisa entender, né, a colonização e como ela afeta também, né, a nossa sociedade aqui. Então, assim, chama Humus, né, de terra fértil para semear rebelião. Então, é uma produção de um coletivo feminista argentino chamado La Tinta, com o patrocínio da Fundação Rosa Luxemburgo. Então, é só jogar no YouTube La Tinta e Humus, terra fértil para semear rebelião, que você encontra todos os episódios. São episódios curtos, como eu falei, é uma websérie de 15 minutos, cada um com uma pensadora ou com uma ativista feminista, conversando sobre os diferentes feminismos e em suas diferentes localidades, né? Então, assim, a gente vê um feminismo de uma aldeia indígena, né? A gente vê um feminismo defendido por mulheres lésbicas. Então, assim, são vários tipos de feminismos e que tocam na nossa latino-americanidade, né? Que também é importante para a gente trazer para a discussão. Então, Humus, La Tinta, é só jogar no YouTube que acha facinho. Muito bem, Isadora, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Foi uma alegria muito grande poder conversar mais uma vez com você. Se quiser deixar um recado final aqui para quem está acompanhando, fica aberta a câmera do telescópio. Agradeço muito, Guto, vocês me chamarem sobre esse tema. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais do trabalho do Coletivo Feminista Rosa Lilás aqui em Itapê, pode seguir a gente no Facebook e também no Instagram. É só procurar Rosa Lilás Itapetininga que vocês encontram a gente, e a gente pode se organizar lá e se conversar mais sobre esse tema e colocar ele em voga mais aí na sociedade. Agradeço muito, Guto, pelo convite e pelo espaço. Muito obrigado, Isadora. Então, participou com a gente aqui a Isadora Menck, ela que é produtora de conteúdo falando sobre empoderamento feminino, esse tema tão importante nos dias de hoje.